Triângulos pitagóricos. O que são triângulos pitagóricos? Antes de a gente abordar o que são os triângulos pitagóricos e a aplicação do teorema de Pitágoras nesse triângulo específico aqui, eu quero que vocês vejam uma coisa. Vamos pegar o 4 e elevar ao quadrado. 4 elevado ao quadrado vai ficar 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4, que é igual a 16. Até aqui de boa. Vamos pegar o 3 e elevar ao quadrado. 3 ao quadrado vai ser igual a 3 vezes 3. E isso daqui vai dar 9. Isso vai dar 9. O que o 3 e o 4, nas suas formas de quadrado, tem a ver com o 5? Observa o que vai acontecer. Quanto é 9 mais 16? 9 mais 16 é igual a 25. Opa. 9 mais 16 é igual a 25. Quanto é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5, que é igual a 25. Certo. Isso não é coincidência. Todos os triângulos retângulos, onde o teorema de Pitágoras é aplicado, essa relação acontece. O nosso 25 aqui, no caso, o nosso 5, primeiramente, seria o nosso A da nossa fórmula, correto? Vamos pegar aqui, vamos dizer que o nosso 5 aqui vai ser o A, né? O 4 e o 3 fica a nosso critério. Tanto faz a gente escolher o A como B, o 4 como B ou o 3 como B. Vamos escolher o 3 como B e o 4 como C. E agora vamos substituir nessa fórmula aqui. Quem é o nosso A? É o 5. Então vai ficar 5 ao quadrado. Eu estou afirmando que isso é igual ao B ao quadrado. O B seria o 3, né? Então daria aqui 3 ao quadrado mais o C ao quadrado, que é o 4. Daria 4 ao quadrado. Fazendo esse teorema, né, desenvolvido por Pitágoras, vai ficar 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. Mais 4 ao quadrado, 16. E eu consigo afirmar que 25 é igual a 25. Ou seja, se eu conseguir comprovar isso com o teorema de Pitágoras, significa que esse comportamento matemático funciona para outros triângulos. Triângulos retângulos. O que eu estou querendo falar com isso? Esse é um comportamento matemático que vai ser padrão de todo o triângulo retângulo. Observa o que vai acontecer agora. Vamos supor que a gente não tivesse os catetos 3 e 4 e a hipotenusa 5. Vamos supor que esse nosso cateto fosse 6, esse nosso cateto fosse 8 e esse nosso cateto fosse 10. Será que acompanharia o teorema de Pitágoras? Vejamos. Hipotenusa ao quadrado vai ser o nosso 10 aqui, né? No caso, vai ficar 10 ao quadrado. Vai dar 100. É igual a b ao quadrado. Vamos considerar o 6 como b. Vai dar 6 ao quadrado, 36. Mais 8 ao quadrado, 64. Vamos verificar se essa relação de Pitágoras faz essa nossa relação funcionar. 100 é igual a 36 mais 64. 36 mais 64 é 100. Opa! Funcionou. Agora vamos observar o seguinte. O que é um triângulo pitagórico? Triângulo pitagórico são todos os triângulos que têm base em hipotenusa 5, catetos 3 e 4. Observe o seguinte. No início desse vídeo, em vez de 10, a gente tinha 5. Em vez de 8, a gente tinha 4. Em vez de 6, a gente tinha 3. O que aconteceu para que nós tivéssemos 6, 8 e 10? Você não concorda comigo que eu multipliquei todos esses números por 2? Observa só. Então, significa que o nosso triângulo, as medidas do nosso triângulo, só foram
aumentadas em uma proporção de 2. Eu dupliquei o tamanho dos seus lados. Eu dupliquei o tamanho dos seus lados. E, consequentemente, a relação permaneceu a mesma. Por que é importante a gente saber as características dos triângulos pitagóricos? Muita gente, quando olha triângulo retângulo, já associa logo ao teorema de Pitágoras e já vai querer aplicar a fórmula direto. Ok, tá certo. Mas observa o que pode acontecer quando nós encontramos um triângulo pitagórico. Olha um triângulo pitagórico aqui acontecendo. Vamos supor que eu tenha 12 nesse cateto, aqui 16. Minha pergunta é, quanto vai valer a minha hipotenusa? Você poderia aplicar esses catetos e essa hipotenusa aqui na fórmula. Daria um certo trabalho de fazer por ser números grandes. Mas observa o seguinte, lembra lá do triângulo inicial, onde nós tínhamos aqui 3, aqui 4? Pois é, observa só. O que eu fiz com 3 para obter 12? Eu multipliquei por 4. O que eu fiz com 4 para ter 16? Eu multipliquei por 4. Nosso triângulo original era o 5. Se eu multiplicar o 5 por 4, eu vou ter 20 de hipotenusa. Então, essa minha hipotenusa eu não sabia. E não precisei aplicar o teorema de Pitágoras para obter o 20 aqui. Visto que ele é um triângulo pitagórico, ou seja, um triângulo que tem como medidas iniciais 3, 4 e hipotenusa 5, o crescimento proporcional desse triângulo pitagórico me possibilita achar valores por meio de multiplicações. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó, de triângulo pitagórico. A gente não vai aplicar de novo, a gente não vai aplicar o nosso teorema de Pitágoras para descobrir o valor desse cateto, desse x. Nós vamos lembrar do triângulo inicial, onde nós tínhamos aqui na hipotenusa 5, aqui nesse cateto 4, e aqui nós tínhamos 3. O que aconteceu com o 5 para virar 35? Nós multiplicamos por 7. O que aconteceu com o 4 para virar 28? Nós multiplicamos por 7. Logo, a medida desse cateto x aqui vai ser 3 vezes 7, que é igual a 21. Ok? Isso é um triângulo pitagórico. A gente vai ter a base 5, 4 e 3. O que você vai fazer para descobrir se um triângulo é pitagórico ou não? Você vai pegar dois catetos dele, certo? E verificar se há uma derivação baseada em multiplicação do 5, do 4 ou do 3. Vamos observar se esse triângulo aqui é um triângulo pitagórico. Primeira coisa que a gente tem que fazer, verificar os dados iniciais do nosso triângulo, né? 5, 4 e 3. Vamos ver se ele gira em torno do 5 e 4 e 3. O que aconteceu com o 5 para gerar 45? Ele foi multiplicado por 9. Aqui era para ser o 3, né? O que aconteceu com o 3 para gerar 27? Ele foi multiplicado por 9. Ou seja, esses lados cresceram numa proporcionalidade múltipla de 9. Significa que aqui eu teria o 4 multiplicado por 9, que daria 36. Então, eu consigo descobrir, se o triângulo for pitagórico, as medidas do lado do triângulo retângulo a partir do crescimento proporcional. Isso só funciona nos triângulos pitagóricos. Vou dar um exemplo de um triângulo que não é pitagórico. Vamos analisar se esse triângulo aqui ele é um triângulo pitagórico. Primeiro, nossa base é 5, aqui vai ser 4 e aqui vai ser 3. Ok? Qual multiplicação com 5 que gera 25? 5 vezes o 5. Então, aqui deveria ter 4 vezes o 5. Opa! Mas 4 vezes 5 não é 16. Aqui era para ser 20 se eu desejo um triângulo pitagórico. Então, eu não posso
continuar essa conta nessa intuição de triângulos pitagóricos. Eu simplesmente vou ter que aplicar o Teorema de Pitágoras. O que o Teorema de Pitágoras fala? A ao quadrado, no caso a hipotenusa, né, que seria o 25 aqui, é igual a b ao quadrado, que seria o x, eu vou considerar o x como o b, mais c ao quadrado, que seria o 16. Vamos lá. A ao quadrado, 25 ao quadrado. 25 ao quadrado, igual a b ao quadrado, que seria o x ao quadrado aqui, mais c ao quadrado, que seria o 16 ao quadrado. 25 ao quadrado é 625, igual a x ao quadrado, que é o que eu estou querendo descobrir, mais 16 ao quadrado, que é 256. Aí, a partir daqui, eu faço o procedimento de uma equação normal. Eu passo 256 para o outro lado, vai ficar 625 menos 256, igual a x ao quadrado. Aqui. Tudo bem. Eu posso organizar assim, ó, x ao quadrado é igual a 625 menos 256, que vai dar 369. O que eu faço agora? Observa que eu vou descobrir o valor de x aqui. Ó. Utilizando a propriedade dos radicais, o número está em forma de potência, ele passa para o outro lado em forma de raiz. X é igual a raiz de 369. E raiz de 369, fazendo na calculadora, vai dar um número quebrado. Vai dar 19,2093 e assim por diante. Certo? Então, esse triângulo ele não é um triângulo pitagórico. Visto que ele não é um triângulo pitagórico, nós temos que aplicar o Teorema de Pitágoras para poder descobrir os seus catetos, né? Os seus catetos ou sua hipotenusa. Você pode aplicar o Teorema de Pitágoras no triângulo pitagórico, sim. No entanto, não há muita necessidade de se você conseguir entender que ele é um número proporcional a 5, 4 e 3.